Esta é a história da minha vida. Eu, José Martins Gomes, Zito, nascido e criado no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, aonde passei desde a minha infância até a idade de 12 para 13 anos. Nasci completamente paralítico. E todos sabem que uma criança, quando vai andar, com 1 ano de idade, as crianças começam a andar. Outras começam a andar antes de 1 ano. E eu já tinha 5 anos de idade e não andava de maneira nenhuma. Mas o nosso Deus maravilhoso, a quem eu sirvo, mandou um anjo do céu, me libertou da paralisia, e hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Quando eu tinha a idade de 7 anos, o meu pai, um homem humilde, nunca deixou faltar nada dentro da sua casa, mas começou a cair nos vícios da bebedeira. E um certo dia chegou dentro do seu lar e destruiu tudo o que tinha em casa. Foi embora, abandonando a sua esposa com 4 filhos pequenos. E a minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica. Eu já tinha a idade de 7 anos quando isso aconteceu. Minha mãe trabalhando como doméstica, eu comecei a observar que o salário que ela ganhava dava mal para ela comprar comida, a roupa, o sapato. E assim, com 7 anos de idade, eu, com a inteligência dada por Deus, criei 4 melodias contando a separação do meu pai com a minha mãe. E através daquelas melodias, para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, eu ia para as praças, sentar nas calçadas, e aquele povo que passava em volta de mim tinha piedade, se condoía da minha situação e colocava nas minhas mãos algumas esmolas. E aquele dinheiro que eu ganhava durante o dia, eu trazia para a minha casa e entregava para a minha mãe, e ela comprava comida para nós comer, a nossa roupa para nós vestir e o calçado para nós calçar. E assim, quero deixar registrado nesta fita as 4 melodias que Deus permitiu que eu criasse com 7 anos de idade. A primeira melodia, na minha simplicidade, eu fiz pedindo para que a minha mãe explicasse para mim, ou pelo menos me fizesse entender o motivo por que o meu pai tinha nos abandonado.
Então, vou cantar para ficar registrado a primeira melodia. Mãezinha, mãezinha querida, me diga o motivo desta separação. Mãezinha, mãezinha querida, o meu coração não tem mais alegria. Mãezinha, somos 4 irmãos, mas sem o papai nosso lar não tem graça. Mãezinha, eu queria saber a razão disso tudo para me aliviar. Mãezinha, eu vivo tristonho, para mim neste mundo nada tem valor. Eu sei que tudo irá mudar quando o papai retornar ao nosso lar. Mãezinha, mãezinha querida, me diga o motivo desta separação. Mãezinha, mãezinha querida, o meu coração não tem mais alegria. Mãezinha, somos 4 irmãos, mas sem o papai nosso lar não tem graça. Mãezinha, eu queria saber a razão disso tudo para me aliviar. Mãezinha, eu vivo tristonho, para mim neste mundo nada tem valor. Eu sei que tudo irá mudar quando o papai retornar ao nosso lar. Eu sei que tudo irá mudar quando o papai retornar ao nosso lar. Esta melodia em que acabei de cantar, ela tem o título de Mãezinha Querida. Cantarei agora a segunda melodia, o qual nesta melodia diz que, pedindo a minha mãe para não fazer bobagem, porquanto um dia ela iria encontrar um outro companheiro para ajudar a criar os seus filhinhos pequenos. Esta segunda melodia, ela tem por título Razão de uma Mãezinha.
razão, pois o papai desprezou nosso lar quando te trocavas por alguém. Mãezinha, tu foste vítima de uma traição, tu recebeste muita ingratidão, mas nem por isso está tudo acabado. Te peço, mãezinha, não faça besteira, pois você encontrará um companheiro pra retirar de você essa tristeza. Descobri que você tem razão, pois o papai desprezou nosso lar quando te trocavas por alguém. Mãezinha, tu foste vítima de uma traição, tu recebeste muita ingratidão, mas nem por isso está tudo acabado. Te peço, mãezinha, não faça besteira, pois você encontrará um companheiro pra retirar de você essa tristeza. Te peço, mãezinha, não faça besteira, pois você encontrará um companheiro pra retirar de você essa tristeza. Terceira melodia eu fiz pensando nas crianças carentes, naquele que não tem o carinho dos pais, aquele que dorme pela calçada, não tem nada para comer, aqueles que roubam para poder comer. Então, essa terceira melodia fala daquele que pede esmola na rua para poder sustentar os seus irmãos, sua mãe. E assim, meditem na letra dessas 4 melodias em que vocês ouvirão quando pegar nesta fita. Eu vi um menino sorrindo, pedindo aos filhos de Deus um auxílio pros meus irmãozinhos viverem assim como eu. É triste viver nessa
nesta vida, sem ter os carinhos dos pais, vivendo e sendo humilhados, tratados como uns animais. Eu tenho coragem, trabalho, fazendo a minha canção. É dela que eu vivo a vida, pra não cair na solidão. Sorrindo, pedindo aos filhos de Deus um auxílio pros meus irmãozinhos viverem assim como eu. É triste viver nesta vida sem ter os carinhos dos pais, vivendo e sendo humilhados, tratados como uns animais. Eu tenho coragem, trabalho, fazendo a minha canção. É dela que eu vivo a vida, pra não cair na solidão. A última melodia que Deus deu a graça de compor foi pensando na minha própria pessoa. Todos os dias tomava o meu café da manhã, pegava o ônibus e saía para o centro da cidade, guiado pelo meu irmãozinho. Chegava naquela calçada, naquela praça, e ali me sentava, começava a cantar a melodia. Cantava a primeira, cantava a segunda, terceira e a última. Muitos prédios havia ali em volta de mim, muitas árvores, muitas lojas, muitos comércios. E durante o dia que eu passava cantando ali, sobrevoavam sobre aquelas árvores os pássaros, as pombinhas, os pardais, os canários, e eu começava a meditar comigo mesmo: como a natureza de Deus é linda. E nunca pude eu enxergar o cantar daqueles pássaros, nunca pude enxergar aqueles prédios, aquelas árvores, aquelas lojas cheias de roupas, aqueles carros que passavam. Nunca pude interpretar a cor de nenhum deles.
Uma coisa eu digo: Deus me fez feliz, porque mesmo não podendo ver a cor dos carros, as lojas, os pássaros, as árvores, mas a felicidade sempre esteve dentro do meu coração, porque esta melodia, ela profetizou na minha vida. Porquanto agora, nesse momento, para encerrar as melodias, irei cantar a última melodia, que tem o título O Menino da Calçada. Lugar onde sinto amor e emoção, em saber que a vida é tão bela, embora eu não tenha visão. É por isso que eu me sinto muito alegre em saber que nesse mundo existe Deus e que na terra eu serei um bom cristão, para eu viver juntinho com 3 irmãos. Eu peço a Deus que me dê logo este canto, para eu viver aqui ganhando o meu pão. E quem me der um auxílio eu agradeço, e que seja dado de coração. Hoje ao chegar aqui nesta calçada, lugar onde sinto amor e emoção, em saber que a vida é tão bela, embora eu não tenha visão. É por isso que eu me sinto muito alegre em saber que neste mundo existe Deus e que na terra na continuação da gravação desta fita em que Deus preparou de gravar para deixar de recordação para o nosso querido irmão Jonas,
da cidade de Astorga. E para todos aqueles que irão ouvir esta gravação. Na continuação, eu gostaria de contar a obra de redenção que Deus fez na minha vida. Morando eu no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, vivi ali, irmãos, nascidos no meio de uma família muito incrédula. Nunca tinha visto falar que existia crente na minha vida. Mas eu agradeço a Deus, que Deus já tinha um plano na minha vida, porquanto com 5 anos de idade eu não andava, e o Senhor não olhou para a incredulidade da minha família, mandou um anjo na minha casa, me libertou da paralisia. Logo depois, o meu pai foi embora da nossa casa, abandonando a minha mãe com 4 filhos pequenos, sendo eu o filho mais velho. Minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica para nos criar. E o salário que ela ganhava mal dava para ela comprar nossa comida para nós comer, a nossa roupa para nós vestir e o nosso calçado para nós calçar. O meu avô, pai da minha mãe, um cearense que já morava no estado do Acre há mais de 20 anos, fazia que ele não sabia a notícia da minha mãe. E quando ele soube, ele nos convidou, nos mandou buscar para o estado do Acre. No ano de 1985, deixei o meu estado, a minha terra natal, e vim embora para a cidade de Senador Guilmar, no estado do Acre. Chegando naquela cidade, fomos morar numa humilde casinha, juntamente com o meu avô, um homem muito idólatra, muito incrédulo. Passaram-se 15 dias que nós estávamos residindo naquela cidade. A minha mãe começou de novo a trabalhar como empregada doméstica. Nas horas de folga, ela fazia lanche e colocava eu, já com a idade de 12 para 13 anos, para andar na rua, com uma bacia de lanche na mão, uma forma de suco no ombro, e a minha irmã, com 8 para 9 anos, me guiando pelo braço. E nós saía nas ruas daquela cidade, vendia o nosso lanche, e assim ganhava o pão de cada dia sem precisar de pedir nada para ninguém. O tempo passou, e no ano de 1987 para 88, o Senhor mandou um casal de irmãos da cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Aquele casal chegou ali e foi morar naquela mesma cidade em que eu residia, no estado do Acre. E ali eles compraram uma barraquinha de lanche ao lado da rodoviária,
e começaram a negociar com lanche também. E eu nunca tinha visto falar em crente, mas um dia estava eu trabalhando na rodoviária, vendendo os meus lanchinhos, quando de repente eu senti que desceu do céu uma voz mansa, meiga, suave, e falou dentro do meu coração: filho, se achega ali na barraquinha de lanche daquele homem, porque as palavras que eu vou colocar na boca dele vão começar a mudar a tua vida na terra. Um dia cheguei eu na barraca daquele servo de Deus, nascido, criado na graça desde a sua infância. Dei uma boa tarde para ele. Ele respondeu-me com toda a atenção. E eu perguntei para ele se ele era crente. Pela graça e misericórdia de Deus, sou crente da Congregação Cristã no Brasil. Eu disse para ele: moço, eu nunca vi falar em crente, mas uma voz falou comigo e disse que era para mim vir aqui conversar com você, porque as palavras que iam sair da sua boca iam começar a mudar a minha vida nesta terra. Assim aquele homem pegava o inário, cantava hinos de louvores a Deus para mim, lia a Bíblia. E um dia eu disse para ele: olha, se a tua igreja tem a doutrina que leva para o reino do céu, então me leva na tua igreja, porque eu quero ir ouvir um culto de louvores a Deus. O servo de Deus se interessou em me levar, e um dia marquei com ele para que ele fosse me pegar, para mim entrar dentro da Congregação Cristã no Brasil e assistir o primeiro culto. Naquele dia, o servo de Deus chegando até a casa do meu avô, em que eu residia junto com ele, e o meu avô, irmãos, o adversário da nossa alma, tomou o meu avô e disse para mim: olha, meu neto, fique sabendo de uma coisa: qualquer um da minha família que passar para ser crente, eu vou cortar a cabeça com machado. E uma força invadiu do céu meu coração, e eu disse para o meu avô: vovô, eu vou na igreja deste homem, e se lá eu ver que tem Deus, e Deus me chamar, eu vou seguir, e tenho certeza que Deus não vai deixar o senhor fazer nada comigo. Assim eu vim, irmãos, assisti o primeiro culto, fiquei sentado ali em frente para a tribuna, prestando atenção de tudo que saía dali. E quando foi para encerrar o serviço do culto, os irmãos pediram o hino 444. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Eu nunca tinha visto cantar um hino dos crentes, mas este hino entrou dentro da minha memória, dentro do meu coração, e quando eles acabaram de cantar as 3 estrofes deste hino, eu comecei a cantar a primeira estrofe e fui parar na última estrofe. E quando eu saí da congregação naquela determinada noite, eu falei para aqueles caros irmãos: olha, quando vocês me verem na rua vendendo lanche, eu não quero ouvir da boca de vocês bom dia e nem boa tarde mais. A partir de hoje, eu quero ouvir a paz de Deus, meu jovem.
E assim comecei a congregar. No dia 31 de janeiro de 1988, fui eu, juntamente com um servo de Deus que me anunciou o Evangelho, assistir um batismo em um sítio muito humilde ali no estado do Acre. Quando nós chegamos ali, o Senhor se comprazeu de mandar a sua palavra no livro de Juízes, no capítulo 15, do versículo 14 em diante. Sansão fere 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento. E naquela palavra, Deus tomou aquele homem e ele dizia assim: não sabia de nada do que tinha se passado na minha vida. E na virtude do Espírito Santo ele dizia assim: aqui tem alguém no nosso meio que veio assistir esse batismo, mas Deus está te chamando, você está com medo de obedecer a palavra de Deus, porque o inimigo tomou um dos teus parentes e disse que se você obedecer a Deus, fizer um concerto com Deus, ele está em casa te esperando com um machado para cortar a tua cabeça. Mas assim como Sansão feriu aqueles 1000 homens, vou te colocar nas tuas mãos, como eu coloquei na mão de Sansão, uma queixada de jumento, e tu vai ferir os teus adversários. Quando ele acabou de pregar a palavra, desceu no tanque, começou a batizar os que tinham pedido batismo, e chegou um certo momento que ele parou o batismo, não descia ninguém. E eu pedi para o Senhor nosso Deus um sinal e falei: Senhor, se é tu que está me chamando, eu te peço um sinal agora. Se dentro deste inário dos crentes tem um hino que fala a respeito de cego, então toma este ancião e manda ele pedir agora. Quando eu acabei de ter essa conversa com Deus, só eu e o Senhor no meu pensamento, Deus, pela sua graça e misericórdia, tomou o ancião e disse: vamos, músicos, Irmandade, cantaremos o hino 65. E quando eles começaram a cantar, o Senhor Jesus passava e com ele a multidão. Eis que um cego no caminho mendigava o seu pão. Este ouvindo que falava sobre o nome de Jesus, levantou, se foi ao mestre para receber a luz. Assim, amados irmãos, quando eles acabaram de cantar as 4 estrofes deste hino, eu disse para o irmão que tinha me anunciado a graça: irmão, me leva para se batizar, porque esta é a obra de Deus na terra. E quando o servo de Deus pegou na minha mão, saiu me levando para o quartinho para trocar de roupa, toda aquela irmandade que estava ali assistindo aquele santo batismo, quem tinha dom de língua falava linguagem, e quem não tinha chorava,
porque estava vendo descer no tanque do santo batismo uma pessoa que nunca viu a sua mãe, nunca viu os seus irmãos, nunca viu nada dessa terra, mas que quando o servo de Deus me submergeu no tanque do batismo, o Senhor se comprazeu, irmãos, de me abrir o olho espiritual. Quando voltei para casa, o meu avô soube que eu tinha me batizado. Ficou muito bravo comigo, amados irmãos, e começou a me xingar e começou a me dizer tudo quanto foi nome. Chegou um determinado momento que ele veio para cumprir a promessa que o adversário tinha falado na boca dele. Ele veio cortar a minha cabeça com machado. Mas quando ele veio, eu cantei para ele: sou criança, Senhor, mas zeloso do bem. Não importa quem zombem de mim. Caminhando em amor, em justiça também, eu serei coroado ao fim. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Então, irmãos, quando eu acabei de cantar a estrofe deste hino para ele, o braço do meu avô endureceu para cima e ele não teve o poder de fazer nada comigo, porque este hino serviu como uma queixada de jumento na hora para espantar o meu adversário. Passou-se 2 meses em que eu já era batizado. Comecei a prestar atenção na orquestra e achava os músicos tocar muito bonito. E um dia, cheguei eu em casa do culto, fiz a minha oração para me dormir, e na minha oração eu perguntei para o Senhor: Senhor, na tua casa tu tem uma orquestra muito bonita, Senhor. Será que no meio desta orquestra tem uma vaguinha para mim, Senhor? No dia seguinte, era dia de escolinha, na minha comum congregação ali em Senador Guiomar no Acre. E o mesmo servo de Deus que me anunciou o Evangelho, ele era instrutor de música na época. Cheguei para ele e disse: irmão, esta noite o Senhor falou para mim conversar com você, porque você tem que me ensinar a música. Aquele servo de Deus, abrindo a sua boca, disse: irmão, eu já estou achando tão difícil ensinar para quem tem as 2 bolas do olho. Eu quero só ver como é que eu vou fazer para ensinar você que nunca enxergou nada. Amados irmãos, e passou uns dias, ele começou a me ensinar as lições de Bona, e fui parar na lição 13. Ele pegava a minha mão, ia batendo a lição, e assim Deus ia me dando a graça de decorar aquelas lições. Mas quando chegou na lição 13,
Ele disse: irmãozito, eu preciso viajar para visitar o meu pai. Quando eu regressar de viagem, nós continua. E ele foi, irmãos, visitar o pai dele em Dourados. E lá em Dourados levaram ele para congregar numa cidade chamada Carapó. E ele viu na congregação um ceguinho, na mesma situação minha, de nascença, tocando pistão na congregação. Ele chegou para aquele ceguinho e disse: irmão, lá no Acre eu tenho um cego que ele quer ser músico da congregação também, eu não sei como fazer para ensinar ele. Deus tomou a boca daquele cego e disse para o nosso irmão: olha, irmão, eu estou aprendendo da seguinte maneira. O irmão pega o inário, canta a nota para mim, e Deus me deu a graça de tocar. Assim ele voltou para o Acre, comunicou a necessidade para mim, e eu comecei a pedir oração na igreja. Ele contou para o ancião que havia me batizado, e ele veio para o estado de São Paulo, assistir a reunião do ministério no Brás, passando no Mato Grosso do Sul. Contou para o seu cunhado que tinha um cego lá no Acre, que queria aprender a ser músico da igreja. Deus tomou o coração do seu cunhado e preparou para mim um trombone novinho, irmãos. Não tinha e nem tenho eu condição de comprar até hoje. E quando o servo de Deus chegou, começou a me ensinar, cantava um hino no inário para mim, e Deus me deu a graça, irmãos, de com 6 meses de batizado começar a tocar nos cultos de jovens e menores. Dentro de 1 ano de batizado, o Senhor preparou, irmãos, que eu comecei a tocar nos cultos oficial e aprendi, pela misericórdia de Deus, os 450 hinos do inário, decorado todas as notas na cabeça. Eu louvo e glorifico a Deus que no ano de 93, o seu servo que me ensinou disse para mim: irmãozito, se prepara, pega o teu instrumento, vai ensaiando na tua casa, porque deste ano não passará, você irás oficializado. Eu falei para ele: irmão, como que eu vou se oficializar se eu toco mal o soprando? Aprendi os 450 hinos, tudo no soprano. E Deus tomou a boca dele e dizia para mim: fica em paz, na hora do ensaio Deus vai fazer uma obra e vai tomar o coração dos encarregados, e eles vão oficializar você. Assim, amados irmãos, eu estava no dia 26 de setembro pela manhã, no dia 26 de setembro pela manhã, na congregação central de Rio Branco, do Acre, capital, sentado no meu banco, tocando meu instrumento, e de repente o encarregado chegou para mim e disse: irmãozito, levanta, me dê a sua mão, porque você serás um músico oficializado. Deus preparou, irmãos, que no ano de 1993 o Senhor me preparou a minha oficialização. Para os irmãos saberem que eu não toco de ouvido, e Deus me ensinou os 450 hinos, tudo na nota. Irei cantar agora um verso do hino 359 nas notas musicais. Lá, 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 fá, sol, lá, si, fá, sol, lá, sol, fá, mi, fá, sol, fá. Lá, fá, sol,
lá, do, si, fá, sol, lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, do, si, ré, do, lá, sol, si, lá, sol, 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 lá, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, do, ré, do, si, lá, sol, sol, fá, mi, fá. O Senhor falou para mim, irmãos, que aonde eu contasse esta obra, a minha conversão, muitas obras Deus ia fazer. Muitos dos nossos irmãos que têm as duas vistas boas, tem as duas pernas boas, tem tudo na vida, por qualquer coisinha está desesperando, por qualquer coisinha está querendo abandonar essa graça a troco de nada, está querendo deixar do Senhor Jesus, aquele que te chamou. Mas olha, irmão, vocês que vão ouvir essa fita, saiba que Deus está na nossa vida, e que se nós formos fiel, nós vamos nos encontrar no reino da glória de Deus. E o mesmo Deus que me ensinou os 450 hinos, irá ensinar a música para aquele que está querendo ser músico da congregação, para aquela que está querendo ser organista. Se você acha que o dom da música não entra na tua cabeça, por esse testemunho, por esta obra, a fé vai entrar no teu coração, e o dom da música também irá entrar na tua memória. Esta gravação irá ficar aqui na cidade de Maringá, na casa do diácono da congregação central, o nosso irmão Benedito, aonde Deus preparou de congregar, e o servo de Deus pediu para fita e deixasse uma cópia com seu servo. E nós temos certeza que se alguma criatura, algum incrédulo ouvir esta fita, certamente se converterá dos seus maus caminhos e vai passar a servir este Deus maravilhoso também. Deus preparou para estar acompanhando nós aqui nessa gravação o nosso querido irmão Jonas de Astorga, tocando no teclado. E temos certeza, irmão Jonas, que por onde você for, aonde você colocar essa fita, muitas almas vão chorar. Porque o mundo se alegra. E nós, irmãos, a nossa alegria é maior do que a alegria do povo do mundo. Porque nós temos certeza que se nós formos fiéis, nós vamos herdar o céu que está preparado para nós. Daqui a pouco você vai embora para Astorga. Daqui uns dias o irmão Zito vai embora para o estado de Rondônia. Nós vamos nos separar, irmão Jonas, mas fique sabendo que esta fita, ela vai servir como um consolo para a tua alma. Quando a tristeza bater no teu coração, tu irás ouvir esta humilde e simples gravação. E tu serás consolado com as palavras desta fita. Porque Deus estará na tua casa, a benção vai te cercar, irá te abençoar a tua esposa e toda a tua família.